Vamos lá. Finalmente, Gerson, nós vamos falar E pela aí? primeira vez o nome desse quadro aqui nesse canal. A gente fica 10 anos, já está 10 anos enrolando. Já fizemos o de Maus, do Hitler, já fizemos do Inferno aqui. Você já participou do outro de Sherlock Holmes. E nós não Sim. falamos o nome até agora dessa porra desse canal. E não vamos falar também, tchau. É isso aí, acabou. Ai, ai, ai. Nós estamos aqui, então, gente, no Histórias do Vovô Gerson, finalmente inaugurando o nome desse canal. Perfeito o nome desse quadro. Falando canal. O canal é o Not Regular Show. Detalhe, a gente já tinha pensado no nome da primeira vez, mas nós é cotoco e não lembrou de falar. Exato. E tem uma outra coisa que eu acho que também nunca fizemos com o Gerson aqui presente. Nós vamos fazer hoje. Inclusive, nós viemos aqui então falar de Mr. Holmes, que saiu que tá na Netflix esse filme, baseado em um filme que chama Um Pequeno Truque da Mente, um livro que chama Um Pequeno Truque da Mente, se você for traduzir assim, livremente. Enfim, eu sou o Luquinhas E eu sou o Gerson, e esse é o Not Your not Regular your Show. regular show. Ok, basicamente o que acontece do filme é o seguinte. A gente tem um negócio no filme que é muito interessante, que é a visão do Sherlock Holmes velho. Com Porque na Alzheimer, né? maioria... Não, demência. Isso, é demência. Velho, caquético, tá esquecendo as coisas. É porque tem uma diferença entre Alzheimer e demência. O Alzheimer você lembra muito o passado, né? A demência você não Sim, a consegue demência lembrar o que você aconteceu tem há pouco. uns lapsos de memória, assim. Sim. Então, por exemplo, o negócio do Sherlock Holmes velho é que a gente nunca viu ele nesse estado, porque, né, nunca teve. Até tem, assim, não nesse estado, mas pelo que eu lembro, tem um conto do Sherlock Holmes que ele tá tipo na aposentadoria, sabe? Ele não tá caquético, assim, Sim, destruído, mas ele tá então, na aposentadoria. mas o negócio desse filme é que a gente vê o Sherlock Holmes velhinho. Porque você não imagina o Sherlock Holmes não conseguindo lembrar das coisas. Porque a maior capacidade dele é lembrar de tudo. Ele lembra onde tá a puta que pariu de uma estrela numa Mas constelação nem, aleatória. não diria nem que lembrar de tudo, mas ele armazenar uma quantidade de informação importante, tanto que ele fala, né? A primeira coisa que você descobre sobre Sherlock Holmes no livro original é ele não sabe se o Sol gira em torno da Terra ou se a Terra gira em Sim, torno do Sol. porque não faz diferença para ele. As coisas que faz diferença que ele lembra, né? Mas enfim. É, então, mas é aquele negócio, por exemplo. O livro ele explora esse lado. Tá, beleza. O detetive novo era assim. E o velho? Como é que ele ficou quando ficou velho? Porque todo mundo fica velho. E considerando que o Sherlock era uma pessoa da classe elevada, ele não ia morrer jovem. Ele ia morrer bem velho já. E morrendo bem velho, naquela época principalmente, era normal as pessoas ficarem com uma certa demência, meio caquética. Então, como é que era? Como é que ia ser o Sherlock Holmes meio caquético, meio velho? E esse filme apresenta isso. E é um ponto de vista muito interessante. Porque a gente nunca viu esse tipo de coisa acontecendo. E ele tá Então, bem velho, né? Essa é a questão. sim, ele tá na Muito velho. casa dos 90 anos já. Então, assim, você vê o Sherlock Holmes, ele tentando fazer a dedução dele, mas no meio do caminho ele se perde, porque ele não lembra mais o que ele estava pensando. Corta a história, né? Tanto que É, porque ele ele tá fica assim, escrevendo, onde é que eu tava? O que eu tava fazendo? Puta que pariu. ele E ele quer. esquece. A questão do filme é que ele quer escrever o último caso dele, o caso que ele teve sem o Watson, né? Porque o Watson foi Sim, embora para morar com uma das esposas dele. Não é a Mary, gente. Você vai é, ler os filmes é. originais, não é a Ele Mary. teve Ele duas. teve umas três esposas depois da É, Mary. tá. Depois da Mary, então foram quatro. É que a Mary ela morreu, não sei onde lugar. Ela morre. Não se É, fala como ela morre. Não se tá. fala. Entre 1891 e 1894 ela morreu. É bom. Porque, tipo assim, no último livro que Sherlock Holmes aparece, antes dele morrer, a Mary tá viva. Quando ele Uhum, volta, ele manda uma carta pro Watson e ela já não tá mais viva. Ele falou, tá. tipo assim, meus sentimentos pela sua esposa. Então, nesse período de 3 anos, ele morreu. É, a gente não sabe por quê, nem como, nem onde. Só Não, sabe que não ela se morreu. fala. Não se fala. Não se fala. E aí ele casou mais umas 300 vezes. E aí o Watson casa uma última vez e vai embora. E assim, não tem nem a cara do Watson aparece, né? Aparece uma senhorinha que eu acho que era a senhora Hudson, não fala que é ela. Eu acho que não. Acho que nem isso não era ela. Ah, Porque a pode senhora ser. Hudson já era velha quando o Sherlock era novo. Então, assim, agora que o Sherlock tá.
Não, Na ela era série, velha. ela é muito mais velha do que no conto, do que nos livros, pra você Sim, ver. mas nos livros ela tem o quê? Já uns 50 anos. É, por aí. Ele tem tipo 30, 20 anos. É, 20 não. Eu acho que é 30. Então, mas considerando a média de vida da época, ela não deve ter passado uns 70, Hum. chutando alto. Então, assim, ela não ia estar mais viva, não tem condição. Agora, por exemplo, as outras pessoas, o Mycroft também já não está mais vivo. Na história do Mr. Holmes, ninguém está mais vivo. Morreu o Mycroft, morreu o John, morreu a senhora Hudson. Quem mais morreu? Os que O estavam Lestrade, próximos. ele não fala nada. O Lestrade, O ele não fala. Lestrade ele não comenta, mas eu pessoalmente acho que já ia ter morrido também. Porque Deve assim, ter. O Lestrade e o Holmes tinham mais ou menos a mesma idade. O Holmes estava com 90 anos já. É muito difícil alguém chegar a 90 anos nos anos Sim. 20. E Então, outra coisa, assim, eu entendo, eu falei zoando, mas eu entendo por que que ele tirou. Porque a ideia, porque se tivesse o Watson, ele ia ter uma base para para lembrar. lembrar. É, sim. Aí Mas não não tem o tinha. Watson. Não tinha. É, é, O é Watson a tal da escreveu. síndrome do último, né? Não sei se eu esqueci o nome agora, mas um certo problema mental que dá quando a pessoa é a última. Tipo assim, o último sobrevivente de um desastre, Dom ou o Casmurro. último da família, o último, só sobrou Dom ele, não tem mais ninguém. Casmurro, que é o que o Bentinho faz. Ele começa a escrever o livro porque todo mundo que ele conhecia morreu e ele quer É, ajeitar a vida dele, né? Ele exato. quer, como ele diz, ele quer conectar as duas pontas da. Olha só, literatura brasileira, hein? Juntando literatura brasileira. Conectar as duas pontas da vida. E é isso que o Sherlock Holmes quer fazer. Ele quer lembrar do caso. Ele vai lembrando aos pouquinho, né? E o que ajuda ele a lembrar é um garotinho, porque o Sherlock Holmes, quando ele tá velho, ele não mora mais em Londres, ele mora numa casa de campo, no meio do mato. Ele se E, afastou. Tem um motivo dele ter se afastado. O sim, motivo só dele que ter ele se não lembra. afastado foi o último caso. E ele quer É, descobrir. exato. Ele quer lembrar Porque o porquê. no meio do caminho, ele fala assim, porra, por que que eu me isolei da sociedade desse jeito? Porque ele realmente Ele está não muito lembra isolado. mais. Ele apagou da memória. É, Olha, ele vive nessa casa de campo e lá ele tem uma mulher que ajuda a cuidar da casa, como se fosse uma. Como é que é o nome? Ai, governante. caralho. Oi, isso, uma governanta. E o filho da governanta, que o moleque adora o Sherlock Holmes e o Sherlock Holmes adora o moleque. É o Cornelius. É, exato. O povo não vai entender a referência, o caralho. Calma, Vou já. sair o Daqui um livro ano aí. eles entendem. Daqui 2 ou Puta que 3 pariu. anos. Algum... Tá Gente, bom. guarda, ó. O moleque é o Cornelius. Aí o cara tá lendo daqui 10 anos, né? O livro aí. Ele. Ah, puta, É, agora faz exato. sentido. Bom, aí, que nem. O, o negócio com o Sherlock Holmes, que com esse moleque, é que na frente. Mas, pode dar spoiler do filme? Como é? Eu não lembro mais. Ah, gente. Ó, esse filme é um pouco novo. Vamos concentrar um pouco na falta de spoiler, Gerson? Tá, É, ok. Então, sem spoiler por enquanto. por enquanto. A gente avisa quando for começar a dar spoiler. Aí, Sim, se sim, sim. quem não quiser, para. Quem quiser, continua. Porque Pronto, ele é um pouco basicamente. novo, né? De 2017, 2018, né? Sim, sim. Não sei quando, mas whatever. E aí, por exemplo, o negócio com esse Não, calma. filme. Ô, Gerson, nós esquecemos de falar o mais importante. O quê? Quem é a porra do ator? É só o caralho do Sir Ian McKellen. Vai se fuder. O cara mais fudido em atuação, velho. É o Sir Ian McKellen que faz Sherlock Holmes idoso. Do caralho. Vai se fuder. Os caras pegaram o ator sensacional para fazer o Sherlock Holmes. Ian McKellen. Vai tomar no cu. Ele é o Gandalf. Ele é o Magneto, não é? Eu acho que sim. Eu acho que é o Magneto dos X-Men. Cara, Ian McKellen, eu vou te contar, gente. Não, eu vou tentar não dar o spoiler aqui, mas a cena mais desgraçada desse filme é a hora que ele chora. Mas é um choro tão doído, ele cai no chão chorando. É um choro que arde a sua alma a hora que ele chora. Ele apoia assim na bengalinha dele, né? E arde a sua alma dele chorando. Arde a alma. Nossa senhora, eu passei mal vendo essa cena. Bom, É muito mas triste. então, e aí assim, ainda na área sem dar spoiler, Sim. mas já dando um pouco, mas de leve. O Sherlock Holmes, quando ele teve esse isolamento dele, ele precisava achar alguma coisa para fazer da vida. Porque, bom, ele é o Sherlock Holmes, ele não consegue fascinar a fazer. Então ele achou algo. Criar abelhas. E Ele faz adora as sentido abelhas. também. E faz sentido também. O filme ele é todo bem conectadinho, assim, eu achei. Até a primeira cena ela tem um significado ali. Então, mas, de novo, não dando spoilers.
ele criou esse hábito, né, de criar abelhas e tal. E, bom, basicamente, eu acho que até aí que dá pra gente chegar sem contar spoiler, porque daqui pra frente não tem mais jeito. Sim. Se a gente continuar, não tem mais jeito. Então, bom, fica aqui. Quem gostou do vídeo, não quer ver spoiler, acaba aqui, vai embora, tchau, vai ver o filme, depois volta. Não, calma. Volta, viu? Calma, você vai falar spoiler agora? Agora eu vou. Calma. Porque Então vamos não comentar tem um como pouco. seguir daqui sem Vamos spoiler, eu comentar a acho. ficha técnica do filme. Tá, vai, fala aí. Ó, gente, eu não preciso nem comentar. Sir Ian McKellen. Tá aí meu comentário, não precisa nem acrescentar nada. Já Eu acabou vou a tensão. comentar, não vou não. Tá aí. Não precisa, vocês já sabem, entendeu? Sir Ian McKellen. Agora, eu quero comentar do menininho que participa do filme. O menininho é da hora, gostei dele, ok. Agora, aquela mãe dele, cara, e não é culpa da atriz, não. É o roteiro que é esquisito. O papel que dão pra ela é muito escroto. É muito. É nada. Tipo É, assim, ela é parece uma mãe porque, escrota. mas é porque ela nunca teve a intenção de estar realmente ligada na história. Ela tá tipo, tá, ela tá lá porque o moleque tem que ter mãe, não pode ser Não, um não, órfão. não, 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 não. Eu sei, Gerson. Mas, tipo assim, até os momentos que ela tem que ser mãe, é muito foda-se. Ela fica brava com o menino por nada. É muito de graça. Mas é que assim também, né? São os anos 20, a gente tem que ter uma noção de Não é que, 47? não, o Sherlock ele viveu só até os anos 20. Não, é 47 que se passa o filme. Eu lembro que eu vi lá. Lembrei até É da rainha. mesmo, porque já era a Segunda Guerra Mundial. Já tinha passado a Segunda Guerra Mundial. É É até verdade. mais. É É até até mais de mais. 47. Não, Porque não é em mais por. 47 foi quando ele pegou o caso. Não, não foi. Foi? Não, não foi. Ele pegou o caso antes. Ele pegou o caso quando ele era mais novo. Deixa eu ver. Tipo, Não, mas o caso foi o que ele fez, fez o que ele fez ele ir embora. sim, mas ele pegou o caso quando ele era mais novo. Ele foi embora há muito tempo. Na época que ele pegou o caso, ele se usava as roupas da era Não, vitoriana. o filme se passa em 47, isso mesmo. Tô vendo aqui. O filme se Então, passa em 47. quando ele pegou o caso, ainda se usava a roupa da era vitoriana, cartolinha, vestido longo e tal. Isso não acontecia mais nos anos 20 pra frente, não tinha mais. Aí, bom, então, basicamente, tipo assim, Ah, deve ser, sabe por quê? Porque aí deve coincidir com o tempo que o Conan Doyle parou de escrever. E aí ele deve é, ter ficado isolado. foi o último, mais ou menos. Bom, Não, whatever. Eu acredito que a mãe do moleque era meio escrota, porque, tipo assim, não, a gente tem até um estudo sobre isso. Por causa da tendência de crianças morrerem muito fácil, os pais não criavam uma ligação emocional com os filhos tão forte naquela época. Isso era fácil de você perceber, porque você pergunta qualquer pessoa que tem mais de 70 anos de idade, eles vão confirmar que você não tinha uma relação muito forte com nossos pais. Era tipo, a gente tá ali, a gente faz o que eles mandam e beleza, fica nessa. Por causa que era cultural da época. Não é que a mulher é escrota, é que era cultural da época, não tem jeito. não, eu achei. Tudo bem. Mas eu achei ela meio escroto mesmo assim. É, Bom, tá. É isso que tem pra comentar, sem spoiler. sem Vamos para a spoiler. área de spoilers agora. Gerson, fala o que você queria falar. Não, não. Primeiro de tudo, se você não quer ver spoiler, vai embora, sobe na minha frente, não gosto de você. Não, 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 não. Já, as duas pessoas que estavam assistindo foram embora. Aí, que você fez? Agora nós estamos fazendo vídeo Kaká, para ninguém. Aí, ó. kaká. Você que tá aí, você que ficou, você mesmo, você mesmo. Você não vai sair, não. Você vai descer ali, ó, apertar o like e você vai ver o filme, se você não viu, que eu sei que talvez você não tenha visto, mas se você viu, Provavelmente você não viu. você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Senão eu vou pegar sua família à noite. Fala, Gerson. Bom, basicamente, na parte dos spoilers, o que eu achei muito incrível foi que eles deram sentimento pro Holmes. Porque o Holmes, a gente sempre vê ele como um cara muito frio. É, Um cara que, eu quero parar você tipo, aí. diga, Nos livros, nem tanto. Eu achei esse Sherlock Holmes mais parecido com os livros, pra ser bem sincero. O da série, não é que ele é ruim, ele é bom. Mas só que ele ele se é frio. distancia muito. Ele é muito Sim. sociopata. O do livro, ele é frio. O do livro, ele é frio, é realmente. Mas é mais parecido com esse do Ian McKellen. Ele é muito mais parecido. Mas não tanto. Eu Tipo, acho. ele Eu acho. gera sentimento, mas só por aqueles que é muito próximo.
Sim, é isso que é o Sherlock Holmes. É isso, tanto que o Watson gosta pra caralho dele, ele gosta pra caralho do Watson. Só que ele não é de ficar assim, ah, meu grande amigo Watson. Ele é, né? Porque ele fala tudo, ele fala, meu caro Watson, então é. É, sim. Mas é que o caso do Watson é meio especial, mas não vem ao Ele não é caso. de toque, é isso. Ele não Sim, é de sim, sim, toque. sim. Mas bom, basicamente, tipo, eles deram uma questão de um sentimentalismo muito grande pro Sherlock Holmes, que eu gostei. Porque é Não, é difícil você ver bom. isso em É ótimo. séries, em filmes e tal. É difícil você ver isso. Eles retratam o Sherlock Holmes sempre como um cara extremamente inteligente, extremamente frio. Esse filme não. Ele é extremamente inteligente, ele é frio, mas ele sente alguma coisa por uma das pessoas. No caso, pela criança, pelo molequinho. Ele gosta Ele, muito do molequinho. ele pareceu um detetive muito mais normal nesse filme. Ah, pelo menos Sim, assim, no final. No final. Eu achei ele um detetive, tipo assim, ah, um detetive vê que as pegadas levavam até as Vespas lá. Ok, mas não teve só isso. Teve ele resolvendo o caso da mulher. Que aí sim você vê por que, que ele se isolou da. É foda, porque ele é frio, igual ao original. E aí, por ele ser frio, a mulher se mata depois. É foda. sim. É muito E foda. ele ficou muito mal. Uhum. E é nessa hora que ele é super inteligente, a hora que ele explica pra ela. Ele fala assim: eu expliquei pra aquela mulher cada problema que estava acontecendo na vida dela. E eu não aceitei o fato dela estar me pedindo ajuda. Aí ela se matou. É muito foda isso, cara. É muito foda. É uma coisa realmente que Sherlock Holmes original faria. Ele só explicou. É o que ele faz. Ele vai lá e Ele não deduz tudo. entendeu o problema. Exato. Ele falou, ó, tá aí, a explicação é essa. E aí, e é pior, né? Porque aí explica o que tem de errado com a vida da mulher e ela fica desesperada. É pior do que ele não ter feito nada. Seria pior que se não tivesse feito nada. Exato. Só que ele não sabia disso. Ele foi descobrir depois. E vamos, aproveitando que a gente tá na área dos spoilers, por que que ele foi atrás, que ele teve essa questão toda? Ele foi atrás de tentar se lembrar de, tipo, do que tinha acontecido. Porque, de novo, demência, ele tinha esquecido. E ele começa a se questionar: por que eu me afastei de todo mundo? Por que eu tô tão longe? Ele começa a ir atrás de remédios e mais remédios que tinham na época. Ele vai até Ele pro Japão, né? vai, ele vai para o Japão atrás de cogumelos radioativos que nasceram na área onde explodiu a bomba atômica. Porque, tipo, dizia-se que aqueles cogumelos tinham poderes para curar a memória. Ele vai, compra aquela porra, faz um suco daquela merda e toma para ver se É uma melhora. geleia fedida, né? É Não uma adianta geleia nada. que fede pra caralho. É, não adianta nada, ele não melhora. E enquanto ele tá lá no Japão, ele encontra um cara e a mãe desse cara. E esses caras, ele faz uma pergunta pro Sherlock quando ele tá, tipo, quando ele tá indo embora. Ele pergunta pro Sherlock assim: o senhor conheceu meu pai? Aí o Sherlock responde: não lembro, por quê? Ele falou assim: não, porque meu pai abandonou a família e ele deu como explicação o quê? Não, o Sherlock Holmes deduz isso. Ele fala Não, assim, não, 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 calma. Eu tô só contando o que o maluco falou. Meu pai foi pra Inglaterra, nunca mais voltou. E ele falou que ele nunca mais voltou por causa de um conselho que o senhor deu pra ele. É verdade isso? Aí o Sherlock para e pensa: bom, eu não lembro de ter conhecido esse cara, mas ele deduz na cabeça dele que, não, eu nunca conheci esse cara, ele só me usou de desculpa pra fugir da família dele porque ele é um cagão, um idiota. E aí o filho fica mal pra caralho, mas não fala nada. Tipo assim, tá, essa é a verdade, ok. O Sherlock Holmes volta. E ele não se tocou que ele magoou o filho do cara. são três histórias, né, na verdade. É a história do passado, essa história do Japão e a história E a história com o da molequinho. Inglaterra. É. Isso. Mas ele não se tocou que ele magoou o cara. Ele só vai perceber isso depois. O que acontece? Ele volta pra Inglaterra, continua tentando lembrar, não consegue, porque a memória dele não tá funcionando. O que foi? Tem uma mosca gigante aqui, eu vou matar ela depois. Enquanto ele está tentando encontrar, por exemplo, enquanto ele está tentando descobrir o que aconteceu, o molequinho começa a querer, tipo, ajudar o Sherlock a fazer as coisas, tipo, cuidar das abelhas, cuidar disso, cuidar daquilo, pipipipopó. E Ele lê o aí o livro Sherlock, também, né? sim, ele quer ajudar o velho, ele quer genuinamente ajudar o velho.
E o velho vai junto com a criança, tipo, tá bom, vamos lá, vamos cuidar das abelhas e tal. Primeiro que a mãe do moleque fica muito puta com o velho, que fala assim, se esse moleque for picado por uma abelha, você morre, seu velho filho da puta. Aí, aí o Sherlock, assim, vai lá, tá cuidando das abelhas, o molequinho é picado por uma abelha. Aí, putz, leva o moleque pra dentro, tira o ferrão, não aconteceu nada. A mãe do moleque pergunta, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não Essa sei. informação... não sei, essa informação vai ser mais importante pro futuro. Aí beleza, o tempo passa e conforme ele vai se divertindo com o garoto, ele vai lembrando do que aconteceu. E Sim. aí, conforme o tempo vai passando, ele percebe que, tipo assim, não são os remédios que eu tô tomando, é o garoto. É por causa dessa Sim, criança que eu isso tô é foda. lembrando o que tá acontecendo. Isso é foda. É por causa da interação dele com o menino que ele lembra. É muito Sim. foda isso, cara. Muito foda. Só que acontece um problema. Num belo de um dia, ele acorda, e aí a criança não tá lá, mas normal, o moleque vai fazer o moleque vai fazer várias coisas. E nisso que ele acorda, ele levanta assim e ele olha pela janela. Quando ele olha pela janela, ele vê um molequinho caído na grama. Aí ele desce correndo, ele vai lá, e, tipo, ele passa pela mãe do moleque, não fala bom dia, não fala nada. Vai lá, vê que o moleque tá caído, aí ele vê que o moleque tá todo inchado, ele tá azul. Aí ele percebe, deu merda, ele volta correndo, ele abre a porta, entra, liga no telefone, pede uma ambulância, e aí a mulher começa a perguntar o que tá acontecendo. Que a mulher não sabe, ele não falou pra mãe da mãe do moleque. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Chama uma ambulância, aí ele pega, volta pra trás, E é foda-se esse a o mulher, momento. É esse o foda-se a momento. mulher, A ele mãe volta pra trás. começa a chorar, que ela vê o Não, a filho. mãe vai atrás, que Sim. ela também não sabe o que tá acontecendo. Ela encontra o moleque, ela começa a chorar muito. E aí ela xinga ele. Sim, Ela xinga ele, e aí ele fala: Você não tá vendo que eu não queria que ele sofresse isso? Aí ele cai no chão e chora. Mas é tão desgraçado esse choro desse filho da puta. É muito desgraçado. Esse choro ele dói tanto, mas dói tanto ele caindo assim, chorando. É tão o triste. povo que tá assistindo o vídeo, se tiver alguém assistindo o vídeo, tem que ir ver o filme, porque é meio foda de explicar. É uma cena muito, muito bonita, Tem que ver a atuação do muito cara. emocionante. E, bom, basicamente, o problema principal é que a criança é levada para o hospital, eles não sabem o que aconteceu, eles acham que ele foi picado por uma abelha, então eles começam a tratar para tratamento de Muitas. abelha. Mas o moleque não tá melhorando. Aí, nisso, o Holmes está investigando, e aí ele percebe que o regador sumiu. Tipo, ele começa a investigar e ele percebe que o regador sumiu. Ele vai atrás para procurar o regador, e ele encontra o regador. O regador não tá onde estavam as abelhas. O regador tá onde tá uma pedra, mais para trás da casa, tá um ninho de vespas. Aí ele entende, o molequinho tava indo jogar água nas vespas para matar as vespas, para vespas não matarem as abelhas. Ele tava protegendo as abelhas. E aí quando ele volta para trás, ele vê que a mulher, a mãe do garoto, tá jogando gasolina nas abelhas para tacar fogo. Ele para ela e eles brigam de novo e aí ele mostra para a mulher, ele não tá, ele tava protegendo as abelhas, ele foi picado por vespas. Aí ele e a mulher botam fogo no ninho de vespas. E depois o moleque melhora, porque os médicos, eles contam para os médicos descobrem, sei lá, que foi picado por vespas, ele melhora. E enquanto o moleque está no hospital, depois que ele já teve aquela epifania junto com a mulher, com a mãe, ele e a mãe no hospital, e ele vira. Sim, tem que entender o Acabando. conceito. Ok? Tá acabando. Daqui a pouco eu monto Não, outra não, reunião. tá, daqui a pouco a gente acaba. O conceito da história é que, tipo assim, a mulher tava com um problema muito sério, que é, ela não tinha casa, ela não tinha dinheiro e ela não tinha marido, porque o marido dela morreu na Segunda Guerra Mundial, ele era mecânico. E então eles não tinham para onde ir. Quando o Sherlock Holmes morresse, eles iam ser expulsos da casa. Sim. E aí o Sherlock Holmes vira para ela e fala: "Eu vou deixar a casa para você. É, é bonito. Mas É você da sabe por hora que pra que ele caralho." faz isso, Gerson? Você sabe, eu Não acabei de entendi chegar numa nada. conclusão aqui, acabei de chegar numa conclusão muito boa. É importante esse negócio da vespa e da abelha, porque a abelha, o que que ela faz? Qual que é a grande resolução dele? A abelha, ela larga o ferrão na pessoa. Que Ela é, morre junto. sim, que é isso que ele diz. Ela larga o ferrão na pessoa,
E a Vespa não. É por isso que ele resolve o caso, que ele percebe que não foram as abelhas que picaram, mas sim as vespas. E aí, tem uma questão aqui. A abelha, ela deixa o ferrão na pessoa, certo? A vespa mata a abelha. Esse é o básico. Quem que deixou uma pontada no coração do Sherlock Holmes? Aquela porra daquela mulher. Quem matou aquela mulher? Sherlock Holmes. Ele, o tempo inteiro do filme, ele é a porra da Vespa, entendeu? Ele é a Vespa, essa é a questão. E ele matou a abelha, que é a moça, matou a abelha, que é o pai do moço lá, porque é culpa dele, né? Eles dão uma missão pro pai do moço, né? E ele não pode falar com a família, uma coisa assim, né? Ele É. chega a morrer depois. O pai do cara do Japão. Não, mas, então, mas não foi ele. É isso que eu ia falar agora. Depois, quando o Sherlock volta pra casa, ele se toca, que, tipo assim, porra, que cagada que eu fiz falando pro cara lá atrás que o pai dele não me conheceu. Tipo, aí ele escreve a carta que ele mente. Aí ele diz que tudo bem mentir às vezes. Ele mente pro filho e fala: Não, realmente, eu me lembrei agora. Fui eu que dei uma missão pro seu pai e foi por isso que ele não voltou para casa. Fui eu que dei o conselho pra ele. Ele jogou a Exato, culpa nele. Pro moleque exato. não ficar pensando que o pai do moleque era um cagão, um Não, idiota. não, 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 não. Foi ele. Tanto que aparece a Não cena. foi. Aparece. Aparece a cena, mas não é ele lembrando, é ele construindo na memória. Tipo, como se fosse uma imaginação. Aquilo não Não. aconteceu de verdade. Aquilo Bom, tá nunca muito aconteceu de louco. verdade. Mas Tipo, não faz sentido então, Gerson. Tem que ter a ver com esse negócio da não, abelha. mas tem a ver com o fato de que ele criou a empatia. É tipo assim, ele aprendeu a criar empatia pelos outros. Porque, aí, quando ele se lembrou do negócio da mulher, do porquê que ele largou o caso, quando que a mulher se matou, ele falou: caralho, às vezes mentir faz bem. Se eu tivesse mentido para ela, ela não teria se matado. É verdade, tem essa E também. aí ele vai e mente pro garoto, pro cara, falando: não, seu pai sumiu por culpa minha mesmo. Eu que fiz a merda. Pro cara não ficar pensando que o pai dele era um bosta. Hum. Bom, tá, faz sentido. Eu não lembro exatamente. Pra minha cabeça, ele que tinha dado a missão. Mas enfim, é isso, entendeu? Essa é a questão da abelha. Porque realmente, a mulher foi lá e deixou o negócio na cabeça dele. Por mais que ele não lembrasse o que era. Ele fica lá, não, tem alguma coisa que aconteceu que eu vim pra cá. Não sei o que que é. Ele queria lembrar o porquê que ele tinha vindo. E ele matou a mulher. Ele ajudou a matar a mulher. Isso que Sem é foda. querer, mas. Sim. Não foi diretamente, né? Ele não foi lá e. Não. Tipo, que ele não ajudou ela quando ela precisou e ela acabou se matando. Deixa eu Aí. falar aqui um detalhe importantíssimo que eu amei nesse filme. Ele indo assistir um filme dele mesmo. Ele ele vai vai no, assistir um filme ele dele vai no mesmo, cara. cinema assim, ele. Foi assim. É, porque o Watson escreveu daquele jeito, né? O Sim, Watson, inclusive, estava protegendo ele. É mais um detalhe, que o Watson estava protegendo ele do que aconteceu. Ele sim, inventou um final, né? O Watson sim, foi lá e inventou um final, mudou totalmente o caso. sim, sim. E aí é por Até, isso que aí, ele está aí, tentando escrever, porque aí ele ele sabe que fica não é assim, aquilo. né? Aí ele acaba o filme e fala, mas não faz sentido. Não, não. Não foi assim que aconteceu. Eu não lembro como foi, mas não foi assim. Puta que pariu. É maravilhoso, cara. É tão maravilhoso esse contexto, assim, esse subtexto do filme. É tão maravilhoso. Nossa, é impressionante. É incrível o que esse É. filme consegue fazer. Porra, Não, é então, uma das melhores cenas. Ele na fila. Ele na fila, assim. Ninguém sabe que é ele. Ninguém. é só um velho aleatório. Assim, eu não vou falar uma coisa. Eu não gostei do apartamento. Eu achei o apartamento muito moderno. Mas é anos Como assim? 47, então, ok. O apartamento dele. Tá. Tipo, E aí, eu achei engraçado também o fato de o John mentir o endereço deles, que é um endereço na frente da rua. Eles fingem que é a 226, é do mas outro ninguém. lado. É do outro É do lado. outro lado da rua. Aí eles ficavam vendo aquela multidão de encher o saco do cara que morava no 221B. Aí os dois do outro lado, assim, ó. Tem essa. Ele mentia, por exemplo, ele não usava o chapéu de caça, que também é outra coisa que mentia sobre Sherlock Holmes. Ele usava só uma cartola aleatória. Ele não usava o cachimbo, ele parou de usar porque ficou muito popular. Ele não, encheu o saco essa porra. Aí ele parou de usar. Isso que é o melhor. Ele parou de usar. Tanto que, tipo, quando ele vai pro Japão, a mãe do cara pergunta: cadê o chapéu de caça? Aí o Sherlock Holmes: que ela disse? Aí o cara traduz. Ela fala: não, eu nunca usei chapéu de caça. Ela: como assim nunca usou chapéu de caça?
É muito engraçado, né? É muito engraçado. Tem esses detalhes assim que são bem interessantes no filme. Só a única coisa que eu não gostei foi o estilo do apartamento. Achei meio meh. É, Mas de mas resto, é porque era uma casa velha de um velho aleatório nos anos 40. Então, tipo, tanto é, faz. achei meio meh. Aí, Mas eu falo basicamente. o apartamento original, que ele morava com Ah, ela, tá, assim. tá. Aí eu não lembro como é que é, então não sei. Ele é muito É tipo, moderno, ele é muito sem graça. A casa dele eu gostei, eu achei ela interessante. Mas o apartamento dele eu bom, achei meio sem whatever. alma para ser o apartamento de Sherlock Holmes. Tipo, eu acho que não faz muita diferença isso aí, porque foi pouco tempo do filme também. Sim, Tanto faz. sim. Mas é que me É, incomodou. É que é, você vê, por exemplo, o Sherlock da BBC. É um apartamento todo fodido. Você sente aquele fedor de cigarro, sabe? Aquele fedor de cigarro, aquele monte de papel largado, a cabeça de caveira ali, o espelho todo fodido. Cara, é muito. Aquele apartamento ele é muito Sherlock Holmes. Ele é muito Sherlock Holmes. Por mais que o do Sherlock Holmes original não tenha nada a ver com aquele apartamento, mas ele é muito Sherlock Holmes. Tipo assim, se o Sherlock Holmes fosse para morar em algum apartamento, era aquele, não tinha nem dúvida, era aquele lá. É tudo bagunçado, a cortina não deixa a senhora Hudson mexer na cortina, porque incomoda ele. quando ele vai. Não nesse, mas tem o do Robert Downey Jr. O apartamento do Sherlock do Robert Downey Jr. é incrível também. Que o Watson abre a porta assim, fumaça pra todo lado. Ele, que porra é essa, meu irmão? O cara botou fogo no quarto. Mas eu não gosto do Robert Downey Não, Jr. não, eu sei, mas só falando do apartamento, é aquilo, é aquela coisa, aquela loucura lá. O cachorro morto no canto da porra do quarto, que o cara injetou veneno no cachorro, whatever. Aí, bom, basicamente, tipo, no final do filme, o que acontece aqui? Eles mostram que o Sherlock ele entrou em paz com ele mesmo, porque, né? Você fala essa cena final, Gerson. No começo do filme, na hora que ele vai para o Japão, tem a cena das pedras, né? Que é aquele costume do Japão de colocar uma pedra para cada membro. Isso, eu ia explicar isso aí, mas eu não tava lembrando como é que ele aprendeu. Explica aí você É então. no Japão. E aí tem uma moça lá, né? Ela tá lamentando os parentes. Tipo, cada pedra representa um parente ou um bloco familiar, né? Que aí ela lamenta, ela chora pelos parentes que morreram. Eu acho que isso eles devem ter feito porque muitas pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki não É, têm corpo, né? é. Provavelmente deve ser por isso que eles adotaram esse costume da pedra, ou gente, eu não sei, eu tô chutando aqui. É uma coisa que o filme fez, a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe se teve no Japão ou Talvez não. seja, talvez seja, talvez seja. É bem provável, porque é difícil o cara não ter acesso à informação hoje em dia. Mas eu falo assim, eu não sei se é um costume muito antigo do Japão ou se é uma coisa que adotaram só depois, sabe? Exato. Mas enfim, Fica ah, essa dúvida aí. bom, fica aí. Ah, eles abaixam assim na pedra, né? E eles lamentam, tipo, eles falam, essa pedra é pro meu pai, essa pedra é pra minha mãe, essa pedra é pro meu irmão. E aí eles abaixam e lamentam. E aí Sim. o Sherlock Holmes faz isso no final. E é tão foda, porque ele realmente, ele fechou a vida dele. Ele atou, como a gente disse, ele atou as duas pontas da vida. E tem Ele, umas. ele, ele lembrou por que que ele parou, então agora ele tá em paz com ele mesmo. Tipo assim, eu descobri por que que eu vim pra cá, ele tá em paz com ele mesmo e tá bom. E agora que o molequinho sabe também o porquê, porque toda vez que ele escrevia o livro, ele lembrava e escrevia um pedaço. E Sim. deixava na mesa. E o molequinho pegava pra ler, e ele ia lendo. Então agora o Não, ele molequinho pegou também para ler a sabe. primeira vez, né? Na segunda ele já falou: Não, lê aí, vê como tá. Exato. Tipo, agora o garoto também sabe. Então, se por algum acaso o Holmes voltar a esquecer, o garoto vai saber. E vai estar no papel. Tem Ele essa vai estar no também. papel, exato. Então ele nunca mais vai esquecer o porquê que aquilo aconteceu. E, tipo, como ele deixou a casa pra mãe e pro moleque, os dois vão viver com ele pra sempre. Até por causa da vida dele, pelo menos. Que não vai ser muito longa também, vamos concordar, né? Porque ele tá com, tipo, 92 anos, não vai durar muito tempo. Então, É verdade. e, Ele e tá aí, bem velhinho, né? é, O Ian McKellen passa bem isso. A hora que ele deixa eu começa a ver. passar mal. Eu Ele, sei porque eu acho aquela mãe escrota, porque ela fala: Aí, você não é bom você ficar perto desse velho, daqui a pouco ele morre. É muito escroto, velho. LOL. É muito escroto. Mas Tipo, se isso aí já foi nos anos 40, se isso aí já foi em 47, quando nasceu o Sherlock Holmes? Dá pra gente calcular a idade dele. porque, ó, em 80, eu supondo que quando ele conheceu o Watson, ele tinha. Ó, não, se é 90, ele tem 90 e poucos anos. Não, eu não sei, tô chutando.
É, ele tem 90 e poucos anos, pelo que eu lembro. Vai dar 50, por aí, quase 60. Pera aí. Vai dar quase 60, 1860. Agora, se você procurar o original, a gente Aqui. vai ver. Em que ano nasceu Sherlock Holmes? Aqui. Segundo alguns indícios, Sherlock Holmes nasceu em 6 de janeiro de 1854. É, por aí, viu? Falei? Então, caralho, ele tá com quase 100 anos já. Tá com, tá com 90 e 92. 93, 93. Tá velho pra caralho. tá? Tá aí pra caralho mesmo. Puta, tá velho. Então, Ele tava com a rainha, tava com a idade da rainha naquele filme. a rainha tá com 96 ainda. Viveu um pouquinho Tá mais. no 93? Não, Então é 96. o Silvio Santos que tá com 93, uma coisa assim. Algum É um dos famosos, aí tá com 90 e poucos anos. por aí. Bom, Bom, enfim. whatever. Tipo, ele não vai viver mais muito tempo. Já é um milagre ele ter vivido até 93 anos. Ele não vai durar mais tanto tempo. Não tem Não, condição não vai. de durar E mais tanto aí, tempo. e aí ele fecha a vida. Nossa, mas é tão bonito. Ó, vou falar, vou falar. Tem uma cena maravilhosa também que ele vai nadar com o menino. E é uma cena assim, de Eles vão na praia. contemplação. Gente, eu quero pontuar, a gente não fala muito isso no canal, mas eu quero pontuar, isso é importante. Cenas de contemplação no filme, elas são maravilhosas, elas são importantíssimas, as cenas de contemplação. Porque você tem o tempo de absorver a história. É por isso que o mangá, tem muita gente que gosta de mangá. Porque ele realmente tem muita contemplação e tem muita hora de se absorver a história, tem hora de se admirar a paisagem, tem hora de você pensar, tipo assim, nossa, que bonito, o que será que esse cara tá pensando nessa paisagem, né? É só um cara olhando, vai aproximando a câmera dele assim, é contemplação. Porque se você ficar ação toda hora, você não absorve nada. Um filme, não é um filme complicado, mas é um filme Não, que tem três é um filme bem histórias. simples, na verdade. É, sim, tem três histórias. Você precisa dessa absorver, falar, pô, aqui tem essa, isso e isso, tá acontecendo ao mesmo tempo. Não é tipo, termina uma, começa a outra. São as três ao mesmo tempo, e aí você precisa desse tempo. Cara, você vê eles ali nadando, a atuação do Ian McKellen, ele boiando assim, todo bonitinho, cara, é tão maravilhoso. É uma coisa. Peraí. É uma coisa tão sensível, é importante ter essa pausa na narrativa. Pra você desenvolver tanto a relação dos dois, porque, pô, é da hora, né? Vão só os dois lá na praia, é fofinho eles indo junto. Tem a desenvolvimento da relação dele com o irmão, que ele pergunta, acho que do Mycroft ou do Watson, alguma coisa assim. Não é nem sobre o Sim. caso especificamente, mas ele pergunta sobre a vida pessoal do Sherlock, ele responde. Então você vai ver esse desenvolvimento, assim, tem que ter, tem que ter. É importantíssimo ter isso, é E que nem importantíssimo. ele vai criando a ideia de que, tipo assim, todas as pessoas que ele conhecia em algum momento se foram. Tipo, Sim. ficaram para trás. E por causa disso, ele não tem ninguém mais que se lembre do que aconteceu, é só ele. Porque, gente, 93 anos, nos anos 40 era quase impossível de acontecer. Então, assim, não 50, tem né? Arredonda aí ninguém. para 50, porque 47 já é quase 50. Exato. Não tem ninguém que viveu na época dele e que ainda está vivo. Não tem ninguém que conviveu com ele, aquilo que ele viveu e que ainda está vivo. Não existe mais, todo mundo já morreu. Então é uma sensação de solidão muito grande. Porque, pô, acabou, todo mundo acabou. É uma sensação de solidão muito grande. Então quando ele encontra um amigo, mesmo que seja uma criança, quando ele encontra um amigo, é tipo assim, puta que pariu. É muito da hora. É foda esse desenvolvimento de personagem. Mas, enfim, voltando à pedra que a gente estava falando. Cara, e é tão maravilhoso. Ele passa por tudo isso, você vê ele descobrindo que ele, na verdade, ele é a Vespa, ele tá cuidando da abelha, mas na verdade ele é a Vespa. E aí esse tempo Ele foi a Vespa, né, na história sim. da mulher. E tá quase sendo a Vespa pro menininho também, né? É, Porque o menininho só o fez aquilo garoto para ajudar quase ele. morreu por causa dele. Sim. E aí, aí ele aceita e fala assim: não, não, eu não posso ser assim. E aí tem a demonstração. É nessa hora que ele fala que eu não posso ser assim, que ele cai e chora. É essa hora. E aí vem essa cena maravilhosa dele colocando essa pedra pro Mycroft, essa pedra pro Watson. O Eu acho que John, ele cita o Lestrade nessa hora. Acho que ele fala essa eu pedra não pro lembro. Lestrade. Eu Eu não acho que lembro. ele cita assim: essa pedra pro Lestrade, essa é para você e para sua mãe. Ele fala. Porque não é só pessoas que morreram. Você pode colocar Não, mais não, 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 pessoas. não. Ele coloca. É só para os que morreram. Ele coloca uma pro Minecraft, uma pro John, uma pra outra pessoa que eu não lembro, e uma pro.
pra mãe do japonês, porque ela também já morreu. Ele recebeu uma carta falando que ela também tinha morrido. Ah, é, isso. Ele coloca uma pedra pra ela também. Eu Pra não quem lembro. mais que ele coloca pedra também? Ele coloca pedra pra Eu mais acho que algumas ele pessoas. coloca pra mãe e pro menino. Ele coloca uma só pros dois. Você não pode colocar pra quem tá vivo. Eu não É só pra lembro. quem já Eu morreu. acho que ele coloca, Gerson. É só pra quem já morreu. Eu tenho certeza disso. Ele coloca uma pedra pra Mary também. Eu acho que ele Eu, coloca pro Lestrade. Eu tenho quase daí certeza. ele deve colocar uma bullet trade também. Porque, porra, se ele colocou pra Mary, ele odiava a Mary. Odiava não, né? Não ligava pra ela. É tipo, tá, foda-se. Mas enfim. Mas essa cena era tão bonita. E é o Ian McKellen, muito foda. Toda a atuação dele, assim, sutil. Cara, por que você vai pegar? Ai, mas é só uma cena dele falando uma pedra pra outra pessoa. Não, não é só uma cena dele falando uma pedra pra outra pessoa. Pega, sei lá. Pega aí um ator médio da novela da Globo. Pega aí. Porque, tipo assim, novela da Globo, ele não é incentivado a desenvolver o personagem. Ele é incentivado a gritar uma hora, chorar uma hora, e é isso. Ele não precisa ter a ver com o personagem. Tem que ter o clima lá, tem que gritar, tem que. É. É isso, acabou. Mas agora, um Sem, ator. sem querer defender novela, mas as novelas têm um script bom, né? As novelas da Globo sempre ganham prêmio por aí, pro mundo afora. Aí tem Eu um não tô script falando bom. que todas são ruins, mas eu tô falando assim, aquelas medionas, mas enfim. Tá, Não, tá. pega aí um cara no começo de carreira, vai. Pega aí um cara no começo de Tá, carreira. tá. Que Aquele, Ele aqueles não vai ator, entregar isso. aqueles ator mirim, tá ligado? Random. Que Não, é pega um cara, contratado. nem no começo, na média da carreira, vai. Ele vai com 40 anos, tá aí há 20 anos no. Ah, porra, aí é o famoso foda-se. Ele tá aí, É o tal do foda-se. Eu já tô aqui, todo mundo já me conhece, caguei. 20 anos, ele tá aí. Cara, se você pegar ele e pôr nessa cena, ele não faz o que Ian McKellen faz. É uma sutileza ali na atuação dele, o jeito que ele move É o que corpo também é dele. aquele negócio, né, Ribaldo? Quanto mais velha a pessoa é, mais tempo de experiência ela Sim, teve. sim, sim. Por isso Não, que os não tô falando atores também muito que todo velhos. velho é bom, né? Não é que todo Não, velho é não, bom. claro que não. Mas os atores mais velhos tendem a ser melhores. Porque estão há mais tempo na indústria e tiveram mais coisa, mais experiência de vida. Então, tipo, eles sabem mais coisas. Mas enfim, O Christopher Lee falando de um cara levando uma facada nas costas. Puta que pariu, quem quer saber uma porra dessa? mas enfim, é uma sutileza. O jeito do corpo dele se mover, a fraqueza que ele demonstra ali, porque ele tá velho, e é uma fraqueza toda hora ali, sabe? Ele demonstra isso. Não precisa ficar apontando na sua Ele cara. vai levantar da cama, dói o joelho, ele tem que segurar no joelho. Sim, é tão maravilhoso isso, cara. É tão maravilhoso. Claro que acrescenta o fato dele ser idoso, mas você vai ver ele, cara, ele é muito, tipo, muito, muito loucão. Ele é muito ativo. Ele é muito ativo. Aquele Sherlock Holmes não é o Ian McKellen. O Ian McKellen, ele é muito ativo. Mas você vê ele mostrando isso, sabe? A hora que ele ajoelha, todo devagarzinho assim, ele pega a pedra, devagarzinho, fala: esse é pro John, esse é pro Mycroft. E aí, cara, a hora que ele abaixa assim, ó. Nossa, é tão maravilhoso ele abaixando. É uma E cena de detalhe, contemplação única. o molequinho, enquanto ele tá fazendo isso, o molequinho tá do lado dele esperando ele acabar, porque assim que ele acaba, o molequinho vira pra ele e diz, tipo, puxa ele, pra ele ir junto, ajudar o moleque a ensinar a mãe do garoto a como cuidar das abelhas. Sim, Porque agora a mãe tá com traje de abelha também, que ela falou, não, vamos lá cuidar dessa porra dessas abelhas. Meu filho que já no saco pra cuidar dessas abelhas, vamos lá também. isso aí. Muito obrigado, Gers. Tá bom. Nós ficamos por aqui. Eu sou o Luquinhas E eu sou o Gerson, e esse é o Not Your Regular not your Show. regular show.